Sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo é o de número 15. Nós vamos ler os versículos do 23 ao 27. Êxodo 15, do 23 ao 27. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isto chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho, e lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces. E ali lhes deu estatutos e uma orientação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto aos seus olhos, e inclinardes aos teus ouvidos aos mandamentos, e guardarem os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto às águas, e meus irmãos dizem amém. Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, quando nós abrimos a Bíblia no livro do Êxodo, é impossível a gente não vir à memória o grande livramento de Deus, ou que Deus dera ao seu povo, tirando da terra do Egito. Os irmãos bem sabem, todos aqueles que leem a Bíblia, que o povo passara aproximadamente 430 anos sobre o jugo forte do Egito. E o que eu acho interessante, irmãos, é que quando o povo chegou no Egito, os irmãos conhecem a história, com a família de José, era aproximadamente 70 pessoas, e como o tempo foi passando, mesmo no Egito, mesmo fora de casa, mesmo distante da sua terra natal, Deus fez esse povo crescer. É uma das primeiras coisas que eu admiro no Deus que a gente serve, é que Ele sempre fará o seu povo crescer. Independente de onde ele chegue, independente das circunstâncias, Deus vai fazer você crescer. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo cresceu tanto, irmãos, que chegaram a números extraordinários, de cerca de entre 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Dá para você acreditar? De 70 a 3 milhões. Antes de eu iniciar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, você permite eu liberar uma palavra profética na sua vida? O Senhor vai fazer você crescer tanto, mas tanto, a tua história, que não vai ter condições de esconder o teu nome, não vai ter condições de apagar a tua história, não vai ter condições de dizer ela não dá ou ele não serve, porque Deus já determinou, vai crescer e está determinado. Você recebe esta palavra? Amém. Queridos irmãos, porém, o nosso Deus, Ele é um Deus santo, e isso a gente já sabe. E como santo que Ele é, Ele pede no mínimo que o seu povo o sirva com santidade. Mesmo Deus fazendo o povo de Israel crescer no Egito, o Senhor não abriu mão da sua moral, da sua santidade. A gente bem sabe que o povo no Egito chegou a ter status de escravidão, sendo forçado a trabalhos de jornadas muito longas e forçadas, até as mulheres, até as crianças, até os adolescentes. E mesmo Deus fazendo este povo crescer, mesmo esse Deus abençoando ou os guardando, Deus não interviu, entre aspas, nesse jugo que a eles foram impostos. E mesmo debaixo de uma servidão violenta, horrível, e por que não dizer até trágica, eu tive conversando com Deus, e eu perguntei a Ele: Senhor, mesmo o Senhor fazendo o povo crescer, numericamente falando, por que essa escravidão? Por que essa raiva? E você acredita que Deus falou comigo? E o Senhor falou: filho, é porque crente nunca vai ser igual aos egípcios. Aonde ele chegar, eu vou abençoá-lo, mas quem é do Egito nunca vai amar quem é de Israel. Dá para você estar entendendo?
quem é do Egito nunca vai amar você. Ou seja, quem é seu inimigo nunca vai ser seu irmão, nunca vai lhe abraçar com sinceridade. Pode até engolir você, porque você está lá, mas não aceita. Mas eu quero dizer para você uma coisa: aceitando ou não, engolindo ou não, acreditando ou não, Deus tem algo na sua vida, e o que Deus determinou, não tem egípcio que faça Deus voltar atrás, não tem faraó que faça Deus abrir mão de você, não tem palácio, não tem príncipe, não tem rei, não tem autoridade que olhe para você e diga: não gostei, não fui com a cara dela, não gostei do tom da voz dele, não gostei, vou tirar, vou fechar, vou atrapalhar. Coitado, não sabe aquele a qual Deus estendeu a mão para abençoar. Não tem demônio que faça a mão de Deus voltar atrás. Ô meu irmão, dá para você, aleluia, liberar a sua adoração a Ele. Eu estou dizendo que o seu Deus estendeu as mãos dele sobre você, e não existe autoridade na terra e nem no inferno que faça Deus se arrepender. Não tem. Não tem. Mas eu estava dizendo que Deus não abriu mão do seu caráter santo, do seu caráter moral. E é evidente, irmão, que um povo longe de casa, há 430 anos, isso é muito tempo. As pessoas esqueceram de como era servir a Deus. E para ser bem sincero, o povo perdeu a sua identidade. É bem verdade que dentro do povo de Deus sempre vai existir um remanescente que passe o tempo que passar. Haja o que houver, ele sabe quem ele é, o que Deus fez por ele e para onde ele está indo. E ele não abre mão disso. Mas é bem verdade também que no nosso meio, e isso desde os tempos mais remotos, existem pessoas que conseguem abrir mão daquilo que Deus determinou ou prometeu para ele por pouca coisa. Haja vista que tem gente que se desvia por causa de uma cara feia, de uma fofoca, por um disse-me-disse, por um não entendido, por uma porta que se fecha. São pessoas que nasceu para dar certo, tem promessas de Deus para ser abençoado, mas consegue abrir mão daquilo que Deus determinou para você com muita facilidade. Mas aprove a Deus nessa noite que eu acredito que diante de mim está aquele remanescente de Deus, que haja o que houver, venha o que vier, mas a gente não abre mão da promessa, não abre mão daquilo que Deus determinou para nós. Então o povo, misturado com a cultura egípcia, com deuses estranhos, perderam até o costume de adorar. E isso é uma das coisas que Deus nunca abriu mão. Deus é um ser que gosta de ser adorado. Há quem diga também que Deus criou o homem para ser a sua principal ferramenta de adoração. Deus ama tanto você, meu irmão. Deus ama tanto você, minha irmã, que uma das maiores razões pela qual você Uma das razões pelo qual você veio a existir foi para adorar a Deus. Foi ser uma ferramenta de adoração a Deus. É muito bem verdade que nós, cada um de somos diferentes, porque somos seres humanos. É claro que não existe aqui cópias de outras pessoas, mas Deus ama o jeito que você adora, porque Deus conhece quem você é de dentro para fora. Às vezes a gente até pode parecer com o outro, mas a essência é diferente. Mas me escute, por favor. Eu gostaria de subordinar essa mensagem ao tema: era preciso passar em Mara. Mara, os irmãos sabem que o nome Mara significa amargura, ou a minha amargura. É uma palavra que que significa um estado de tristeza, um estado de amargura. Um momento que não é dos melhores, mas que é necessário passar. Os irmãos sabem que quando Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa, inclusive até abrindo o grande mar vermelho, haja vista que a Bíblia diz que existia momentos que a nuvem de Deus pairava acima do povo e os guiava apenas para protegê-los da luz do sol ou do calor do deserto. Quando era noite, para proteger o povo do frio, porque a mudança de temperatura era
terrível, era horrível. A gente, com esse costume aqui tropical, a gente não iria se acostumar com muita facilidade, com certeza nós sofreríamos. Mas Deus é tão cauteloso, Deus é tão cuidadoso com seus filhos, que até com a temperatura Deus se preocupou. Era mais ou menos o povo caminhando no deserto com a temperatura acima dos 35 graus, e Deus colocando uma nuvem em cima deles. E eu acredito, isso é a imaginação deste pregador, que dentro da nuvem ainda vinha uma brisa suave. É como se o povo estivesse caminhando debaixo do sol no deserto, mas com o ar-condicionado do carro ligado. Dava para sentir até frio, porque quando Deus cuida nos mínimos detalhes. Ele não deixa nada de fora. Nem calor o povo sentia pelo dia, e nem frio sentia pela noite. Se eu fosse você, eu começava a adorar, porque eu estou entendendo que Deus trouxe pessoas aqui essa noite para dizer: eu ainda sou o mesmo que sei cuidar daqueles que acreditam no meu nome. Nem frio de noite você vai sentir, porque Ele ainda é aquele que aquece a nossa alma. Porém, irmãos, todos esses milagres não foi suficiente para converter o povo. E agora me escute com um pouco de paciência. Eu li em um tempo atrás e eu achei um pouco pesado, mas quando os anos vai passando e a gente vai ficando maduro, a gente vai enxergando as coisas de um modo diferente. Eu vi um grande pregador dizer que o problema não foi Deus tirar o povo do Egito. O problema foi Deus tirar o Egito do coração do povo, porque perderam a identidade. O povo ficou, alguns no meio daquela geração, se identificaram tanto com o Egito, que a gente olhava para um e para outro e não dava mais para diferenciar. Eram raros aqueles que a gente olhava e dizia: esse ainda serve o verdadeiro Deus de Israel. Mas, como Deus é pai, e já dizia minha bisavó, e não é padrasto, independente do erro dos seus filhos, Deus nunca deixou de ser pai. Existia uma promessa que Deus ia arrancar aquele povo de lá, e Deus cumpriu, Érica. Porque se tem uma coisa que eu sei que Deus faz, é ser fiel naquilo que Ele fala. Eu vou dizer de novo: Deus é fiel naquilo que Ele determina. Eu vou dizer de novo para ver se você entende. Eu estou dizendo que Deus não erra, não mente, nem se arrepende. Cadê as mãos daquele que tem promessa do Deus de Israel? Então não importa o momento que você esteja passando, ainda que você olhe para as promessas, olhe para a sua realidade e diga: Deus, parece que eu estou em Mara. Pois bem, pode até estar em Mara, mas a promessa está de pé. Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Deus agora coloca a sua mão poderosa e arranca o seu povo do Egito. E no meio do povo de Deus veio alguns egípcios, até por curiosidade, para ver até onde ia aquilo tudo, que era que ia acontecer. Porque tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que se aproxima de nós, não é porque quer o nosso bem, é que é para ver até onde a gente suporta, é para ver até onde a gente vai largar e vai cair. Mas eu tenho uma resposta de Deus para esse tipo de gente também. Você vai cansar de esperar, porque nem vai cair, nem vai parar. Olha aí, tem alguém aqui que está entendendo. Nem vai desistir, irmã Marinal. Vai até o final, porque quem prometeu... Oh, irmão. Mesmo aquele povo infiltrado dentro do povo de Deus, e era fácil identificar esse povo, porque eram os primeiros a murmurar. Não podia ver alguma coisa sair daquilo que eles imaginavam que deveria ser, que apertava o pastor Moisés e dizia: eu estou dizendo, esse negócio é coisa de fruto de uma mente doentia. A gente vai morrer nesse deserto. Por que você tirou a gente do Egito para morrer no deserto? Eram as primeiras pessoas que murmuravam. E no texto que a gente leu está escrito: 3 dias de caminhada, depois que atravessaram o Mar Vermelho, acabou a água. E quando acabou a água, eles começaram a apertar Moisés. E aí chegaram no deserto de Mara, onde tinha o lago de Mara. Ficaram momentaneamente felizes, porque acharam lá que ia tomar água. Quando pega na água que prova, a água é amarga, não dá para beber. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o povo vai de novo murmurar. É porque, irmãos, eu aprendi
que todo murmurador, no fundo, ele é invejoso. Todo invejoso, no fundo, ele é bajulador. E todo bajulador, no fundo, ele é mentiroso. E todo mentiroso, no fundo, deixa para lá, é filho do cão. Louvado seja o nome. E apertaram. Moisés, cadê a água? Moisés, a gente vai morrer. A gente já te disse, era por falta de cova no Egito, a gente precisava morrer lá. A gente podia ficar lá e a gente morria, estava bem demais. Mas é pessoas, irmãos, que só sabem enxergar aquilo que ficou para trás. Deixa eu liberar mais uma palavra de Deus que eu estou sentindo para você aqui. O que Deus tem determinado para você amanhã é muito melhor do que aquilo que aconteceu até hoje. O que está por vir é melhor e é maior. Se eu fosse você, eu agradecia a Deus por estar passando a experiência de Mara, porque o tempo de Mara vai passar. Foi só 24 horas que ficaram em Mara. Mas o tema da mensagem era: é preciso passar em Mara. Agora eu acelero e já vou para concluir. Quando Deus traz ao povo para aquele lugar que pensaram que ia matar a sede, via que não tinha condições, o texto é explícito. Deus disse, não foi um erro de trajetória, foi Deus que guiou o povo para ali. E a Bíblia diz que o Senhor provou o seu povo ali, porque o Senhor disse assim para o seu povo: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem às minhas palavras, se vocês inclinarem os ouvidos aos meus mandamentos, nenhuma das enfermidades, em outras traduções diz, nenhuma das pragas que eu enviei no Egito, eu vou deixar chegar até vocês, ponto e vírgula, porque eu sou o Senhor que te sara. Porque o Senhor aplicou esse final, aqui ficou, acendeu aquela luz vermelha na mente do pregador. O que era que tinha a ver as águas amargas, a observação da palavra do Senhor, a obediência com o Senhor falar de enfermidade e ainda dizer ao povo, eu sou o Senhor que te sara. Aí eu fui pesquisar e não é que eu achei que nas águas de Mara, além delas serem amargas, mas elas guardavam duas propriedades que só existia nas águas de Mara. São elas, a primeira dolomita e a segunda magnésio. Olha só, dolomita serve para, eu anotei aqui, controlar os batimentos cardíacos, previne a osteoporose, artrite, artrose, combate as câimbras, tira as dores do corpo, as dores musculares, evita a insônia, evita o estresse, controla a pressão e combate o cansaço físico e ainda controla a pressão arterial. Será que Deus sabe cuidar do povo, irmão? Olha que era só um, ainda tem a outra. Era Deus dizendo assim, eu sei o que você necessita. Aí mais uma vez eu lembrei da minha bisavó, porque eu era menino e eu era um pouquinho arteiro, e toda vez que eu me machucava, a minha avó ficava feliz, porque ela vinha com aquele terrível de metiolate. Até hoje eu tenho dúvida se aquele remédio é de Deus ou é do cão, irmão, porque o negócio para doer, mas quando eu dizia, avó, vai doer, ela dizia, é para você tomar jeito, porque remédio que não dói não sara, esse dói, mas amanhã você vai ficar bom. Aí eu vejo Deus aqui, botando metiolate no povo, beba água, é amarga, mas tem que beber, tem que passar em Mara, e deixa eu te explicar isso aqui, breve você vai entender. O povo, depois de 430 anos, servindo de escravo no Egito, a alimentação era péssima, qualquer estudante descobre isso, era normal os israelitas sofrerem de doenças estomacais, os homens caíam de fraco por causa das duras jornadas de trabalho, o alimento era tudo aquilo que ele pudesse produzir às margens do rio Nilo, que não era bem tratado. Se você estudar na cultura, você vai ver que era normal doenças do estômago, fraqueza por falta de nutrientes. Deus, quando tirou o povo do Egito, disse, eu vou tirar do Egito e vou tirar também todas as toxinas que o Egito colocou dentro do seu corpo. Se o diabo colocou fraqueza, eu vou tirar a fraqueza e eu vou botar força. Se o diabo roubou os nutrientes, eu vou colocar nutriente novo, porque grande é a caminhada na terra. Urebadai como onde faço.
Sempre foi uma estratégia do inimigo enfraquecer você, colocar medo na sua caminhada e fazer você pensar: não dá para mim, não vou suportar, não vou aguentar. Mas Deus essa noite vai colocar na sua veia uma injeção de dolomita. Deus vai tirar o medo. Tem alguém que recebe isso aqui? Deus vai tirar as dores das pernas, as câimbras, aquilo que moralmente e espiritualmente está fazendo a sua mente cogitar em parar, em desistir. O meu Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: não para, não desiste, porque se é fraqueza que tem no corpo, receba força essa noite. Segunda propriedade que tinha nas águas de Mara: magnésio. Diga comigo, magnésio. Eu anotei também aqui: combate a acidez estomacal. É responsável pelo desenvolvimento do feto durante a gravidez. Evita a azia e a má digestão. Fortifica os ossos. E é responsável pelo desenvolvimento da estrutura óssea do corpo. Entendeu não? Só por causa daquele amém que eu vi lá atrás, eu vou te explicar isso aqui. O que o Egito levou 430 anos para enfraquecer, Deus só precisou de 24 horas em Mara para restaurar, para cuidar, alimentar. Essa veio agora. Deus precisou de 24 horas em Mara para desintoxicar. Ah não, eu vou pedir a sua ajuda, por favor. É a primeira vez que eu estou pedindo isso. Olhe para esse cliente que está do seu lado e diga para ele assim: é tempo de Deus desintoxicar o seu organismo. Não, pega na mão. O que é tóxico, diga a ele: o que é tóxico, Deus está tirando hoje. Vai sair o medo, vai sair fraqueza, vai alabacominar a sé. É tempo de ser fortalecido pela palavra. Vai sair a fraqueza, vai sair a desnutrição espiritual. Por quê, pregador? Porque grande ainda é a caminhada, rapaz. Aleluia. Outra característica que eu amo, irmãos, e o Espírito Santo me lembrou agora. É que nem você percebeu ainda. Mas quanto mais a vida te bate, quanto mais a vida te aperta, aí é que o Espírito te usa, percebeu? Quanto mais você se vê no beco sem saída, aí parece que já vai dizer: agora que chegou no ponto, agora é que eu vou usar. É que você não percebeu ainda, mas quanto mais você está machucado, quanto mais você está abatido, é quanto mais o hino fica gostoso. É quando a revelação da mensagem desce. É quando o inimigo diz: agora eu vou bater, mas vou bater de quina, nem levantar ele vai. Aí você, quebrado, moído, veste o terno, bota a gravata, pega a palavra e difusa: fala, Jeová, que o teu servo ouve. Segura aí que agora desceu o crivo da revelação. Quanto mais baterem, quanto mais apertarem, quanto mais encaçaparem você num beco sem saída, Ele é aquele que ainda tem na mão dele a chave de Davi. Que chave é essa? Ela abre e ninguém. E se ela fechar? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós lemos o versículo, está escrito assim: eu conheço a tua força, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Eu tenho uma chave de Davi, aquela que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Olha o texto: e diante de ti eu pus uma porta. Ele abriu a porta? Não, ele colocou a porta aberta. Cadê esse aleluia lá nos jovens? Eu vou explicar isso aqui. Uma coisa é você ter a porta e ela está fechada e Deus abrir. Isaías 45: eis que diante de ti
ou melhor, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de bronze e as portas de ferro, e te darei os tesouros que está escondido detrás da porta. Ele vai quebrar os cadeados, abrir a porta e te dar os tesouros. É uma coisa. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, ele está dizendo assim: você está no beco sem saída. A chave que abre e ninguém fecha está comigo. Mas não vai ser nem preciso eu abrir. Eu vou colocar a porta aberta diante de você. O que é que eu vou fazer, pastor? É só passar. É só tomar posse. É só acreditar. Tem alguém que já está de mão estendida entendendo aqui. Ele não vai perder tempo, meu Deus, construindo parede nem abrindo. Ele já vai colocar a porta. Pastor, eu não estou entendendo, porque esse aperto é mais um ano que eu pensava que ia dar certo, mas eu estou vendo que vai dar errado. Vai não, é mentira do inferno. Ele não vai abrir a porta. A porta já está aberta. Passa. Tem a visão da porta que Deus está abrindo por causa do deserto de Mara, que você enfrentou, mas enfrentou calado. Porque quando o povo chegou, irmão, viu a água amarga, eu parece que eu vejo aqui a inferência, como me ensinou meu professor. Parece que eu vejo o inimigo. Agora perdeu tudo. Além de estar no deserto, acabou a água, vai morrer de sede. Os murmuradores comendo o juízo do pastor. A água não dá para beber, vai morrer. Vai morrer já. Mas o Senhor disse assim: tu que pensa, porque o que o inimigo pensa que vai ser perda, Deus vai transformar a maldição em bênção. Era amargo aos olhos do homem, mas Deus estava tratando, curando. Você quer que eu diga uma verdade a nós aqui essa noite? Hoje, terça, culto de doutrina, Deus trouxe eu e você aqui para dizer: a noite de hoje é uma noite de cura no teu corpo físico, moral, espiritual, lá vai, emocional. Quem está pronto para receber a cura de Deus essa noite, receba a presença dele aí. Enfermidade que o olho vê, enfermidade que o médico diagnostica, enfermidade que o médico nunca ouviu falar, quem cura? Seja curado agora aí, em nome de Jesus. Seja curado aí agora, em nome de Jesus. A tua mente já disse: vou parar, isso não é para mim. Não me disseram que eu tinha que passar por isso. Eu não sabia que tinha que bater tanto, que ser tão humilhado. Eu não preciso de, realmente não precisa. Mas quem cuida de você é Deus. Suporte, porque nem para desistir você serve, nem para voltar para o Egito não dá mais. Você tem que continuar. Esse tempo de amargura acaba hoje, diz o Senhor. Para encerrar, os irmãos sabem que depois desse evento aqui, o povo caminhou 40 anos. Irmão, isso é fantástico. Eu já ia pular aqui, mas pastor Jadiel, eu preciso falar isso aqui. Deus é tão Deus, irmão. Deus é tão Pai. Eu costumo pregar onde eu estou dirigindo que Deus tem um binóculo que só Deus tem. O binóculo de Deus veio ontem, conhece hoje e enxerga amanhã como se fosse tudo a mesma coisa. Deus, sabendo que o povo ainda ia caminhar 40 anos, e se não passasse em Mara, se não bebesse a água de Mara, ia morrer no caminho, ia cair de fraqueza. Deus disse: vai descer para Mara, vai beber da água, porque é bebendo de Mara e eu curando. Além de curar, ainda vou sustentar a estrutura física e espiritual para suportar, esperar 40 anos de deserto. Segura essa. Olha para esse quente que está do teu lado aí. Diz para ele assim: o que Deus está te dando hoje aqui tem um tempo dentro do tempo
que Deus vai te encher de vida, vigor e coragem. Vida, vigor e coragem. Tem alguém recebendo? Vida, vigor e coragem. Vida, vigor, adabá, queminde, calabara, da esté. Aos meus companheiros, vida, vigor e coragem. Às minhas irmãs, vida, vigor. Aos pregadores, vida, vigor. Aos cantores, vida, vigor e coragem. Todas as vezes que Mara quiser apreender a tua mente, você vai lembrar dessa passagem. Está amargo, está difícil, mas tem cura, tem providência de Deus para a tua vida essa noite aqui. Adore a Ele por 30 segundos, pelo amor de Deus. Agora eu concluo e é de verdade. Irmãos, eu disse no início que quando eles chegaram a Mara, estava 3 dias de caminhada depois da abertura do Mar Vermelho, certo? 3 dias, acabou a água, Mara. Depois de Mara, irmãos, é o versículo 27. Aí o versículo 27 está escrito assim, ó. Então vieram, ou em outras traduções, então chegaram a Elim. Diga, Elim. E o que era que tinha em Elim? 12 fontes de água e 70 palmeiras. Aí eu fui estudar. De Mara até o oásis de Elim, distava 11 quilômetros. Irmãos, pelo amor de Deus, o que é 11 quilômetros para quem já caminhou 3 dias? 3 dias, meu amigo. 11 quilômetros. Deus não podia dizer, desvia de Mara, porque vocês vão andar mais 1 hora e vai chegar ao oásis de Elim. Tem 12 fontes. Deus não podia fazer? Mas Deus não fez. Por quê? Tinha que passar em Mara. Porque Deus levar a gente direto para 12 fontes de água doce, a gente vai ficar crente mimado, que nem essa geração. A gente vai pensar que é só festa, a gente vai pensar que é só vitória. É não, irmão. Evangelho ainda é cruz, evangelho ainda é sangue, evangelho ainda é tapa na cara, evangelho ainda é ser humilhado. É, irmão, se você está achando, não, eu tenho promessa, esse negócio de vai humilhar quem deve, vai. Quem tem promessa, mas vai ser humilhado. Tem promessa, mas vai ser pisado mesmo. Tem promessa, mas vai dizer, você não serve não, sai daí e a gente vai botar outra no lugar. Vai. A diferença é que no final, Deus vai mostrar quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, quem vai e quem fica. Levanta a mão para adorar, rapaz. Aqui ainda tem sangue, aqui ainda tem alá. Passe por Mara, beba água, mesmo que seja amarga, mas é só 24 horas. Vai passar. Vai passar. 11 quilômetros. Eu vou parafrasear isso aqui. Passaram em Mara, foi à farmácia. Tomaram 2 injeções. Dolomita e magnésio. Recarregaram a bateria. Toma encaminhada. 11 quilômetros depois. Parece que eu estou vendo. De longe, 70 palmeiras. Parece que eu vejo, James, os velhinhos contando. 1, 2, 3... 10, 20, era para você estar dando glória, mas eu vou contar aqui, 30, 32, 40, 70, irmão, veja aqui, eu vou até fechar, senão o pastor Hernando não me dá mais oportunidade. Escute, a gente está falando de deserto, você já calculou o que é uma fonte no deserto? Mas a Bíblia diz que tinha quantas fontes? Me ajude, tinha quantas fontes? Certo. O povo de Israel era conhecido porque eles foram divididos em quantas tribos? Quantas fontes? Quantas tribos? Implica dizer que poderia ser uma tribo para cada? Ou uma fonte para cada? O que é que eu aprendo com isso aqui? Cada desafio, cada problema que a vida tiver e apresentar diante de você, se preocupe não é para a sua morte. Deus vai colocar uma fonte para cada desafio, para cada humilhação, para cada palavra contra Deus, vai botar uma fonte. Que fonte é essa, pregador? É a fonte do ânimo, é a fonte do regozijo, é a fonte da providência. Vai dar glória? Não, eu vou insistir até você adorar. É a fonte da providência, é a fonte que vai dar certo, é a fonte que vai estar aberta. É alguém dizendo vai morrer e você dizendo eu vou mergulhar na fonte.
Além da fonte. Diga comigo, 70. Não era 7, era 70 palmeiras. Irmão, deserto, 12 fontes, 70 palmeiras, pastor. Se eu fosse botar um subtema da mensagem, seria sombra e água, 12 fontes. Janilson, 70 palmeiras. Mas eu anotei aqui, Elim é o nome hebraico, que tem 3 significados. Primeiro, lugar de descanso. Outro, árvore que se inclina. E por último, terebintos. Quem estuda a Bíblia sabe que terebinto, irmão, era uma planta alta, de raízes grandes, que se extraía nela uma cerva que servia para fazer perfume e curava qualquer enfermidade onde o terebinto tocava. É mais uma vez dizendo, ainda que as tuas raízes sejam furadas e feridas profundamente, o que vai se ouvir a teu respeito não é a queda da árvore, mas é um perfume da minha providência, e aonde a tua mão tocar, eu vou curar, porque disse o pastor Hernandes Dias Lopes em um de seus livros, Deus nunca vai usar você sem antes provocar em você feridas profundas. Quanto mais machucam, Érica, mais Deus vai te dar unção. Quanto mais baterem, quanto mais ferirem, Ele vai te usar na terra. É alguém dizendo, bota aqui que eu quero ver se dá certo. A já vai dizer, bote, porque aonde ele chegar, aonde ela chegar, eu estou lá com 70 palmeiras, 12 fontes, 70 palmeiras. Quem recebe a providência de Deus, o descanso de Deus, a glória de Deus, é forte. Receba e seja curado por Deus essa noite. Amém.